Salve meus irmãos de fé, eu sou Walter Souza, sacerdote de Umbanda, e estou aqui para falar sobre a nossa maravilhosa religião. Antes de mais nada, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com os amigos, faça chegar ao maior número de pessoas possíveis e não deixe de se inscrever no canal. Me ajuda a dar continuidade nesse projeto. O assunto que eu vou trazer hoje é desenvolvimento de crianças. Pode ou não pode? Então vamos lá, meus irmãos. Graças a Deus os terreiros de Umbanda mudaram muito. Antigamente não se havia as famílias no terreiro, né? Às vezes sempre as crianças ficavam em casa, ou ia o pai ou ia a mãe, mas isso foi passado para trás e hoje é muito comum termos as famílias no terreiro. Com relação às crianças, meus irmãos, eu acho muito importante o seguinte: a criança participar de como funciona uma gira de Umbanda. Participar no sentido, na assistência. Ela está observando como que funciona o ritual, o porquê que as coisas estão acontecendo. Mas uma coisa que tem que ser muito bem colocada é a criança sendo criança. Jamais queimar etapas da vida. Fazer com que a criança participe, que a criança entenda como que funciona a ritualística de Umbanda, porém, as fases naturais da vida, como criança, na pré-adolescência, como adolescente, ela ter a participação social dela normal, a sua participação em estudos, sua vida acadêmica ser normal. No meu entendimento, na minha opinião, a criança, ela não deve participar da gira, do corpo mediúnico de uma casa. O que pode acontecer só se for num caso muito, mas muito extremo, onde haja incorporações da criança. Aí sim, uma assistência separada, observar direito o que está acontecendo, mas participar efetivamente, eu não concordo. Eu acho que a criança, ela jamais pode pular as etapas da vida. Ela tem que ter as suas participações. Ela pode estar lá na assistência, ela vai tomar um passe, tudo na mais absoluta tranquilidade. O que nós não podemos é afastar a criança da religião. Não, nós temos que inclusive trazer as crianças para a religião. E conforme for passando o tempo, aí as coisas vão acontecendo. Mas queimar as etapas da vida, não. Eu acho que a criança tem que ser preservada, ela tem que ter a participação dentro de uma corrente. Não há necessidade dela ter essa participação. Ela pode simplesmente estar lá no dia da gira, tomar o seu passe, já está participando, já está acompanhando os pais, como é feito em outras religiões. As crianças não acompanham os pais em outros segmentos religiosos. Então, na Umbanda é a mesma coisa. Eu só digo no meu modo de entender, o meu modo de pensar, a minha opinião é essa. Com relação ao desenvolvimento, não. Caso aconteça alguma coisa extrema, aí vamos verificar o que está acontecendo. Aí sim, toma-se uma providência. Mas a participação das crianças é muito importante nos rituais de Umbanda. Afinal de contas, elas são o futuro da nossa religião. Então, elas tendo a participação, tendo entendimento, o futuro da nossa religião está garantido. E como eu observo em muitos terreiros aí, já existe bastante a participação das crianças nisso.
Só que não pode se deixar de lado as coisas da vida. Isso não. Então, essa participação é importante. Vamos fazer com que as nossas crianças tenham mais a participação, entrem nos rituais, vejam, assistam, entendam o que está acontecendo. Logicamente, mais para frente, vão aparecer as curiosidades, elas vão começar a perguntar. Isso é normal. O que eu só digo é com relação à criança dentro da gira propriamente dito. Isso eu particularmente eu não concordo. Então é um recado que eu tinha que passar para vocês sobre esse tema. Um tema controverso, um tema que às vezes ficam dúvidas. Então, meus irmãos, deixem perguntas nos comentários para que eu possa responder para vocês o que vocês acham do assunto, para que a gente possa fazer essa interação e termos que tirar até mais dúvidas que vocês tenham com relação a esse assunto. Importante de ser abordado, para ser esclarecido, e muitas vezes as pessoas até o que acham disso. O que eu faço? Eu tenho meu filho, eu levo ele para o terreiro ou não levo? Eu digo para você, meu irmão, leva. Leva, faça seus filhos participarem de todo o ritual, de como funciona tudo isso. É importante, para ele se sentir também não excluído disso, né? Ele tem que estar incluso na situação religiosa. Então você leva ele sim, põe ele lá na assistência, para ele assistir a gira, para ele começar a ficar mais habituado com tudo isso que funciona. Para a criança já ir entendendo. E dessa forma fica mais fácil. E também, se a criança, pai, eu não quero ir, não força. Simplesmente assim. Mas eu tenho certeza que a criança indo numa gira de Umbanda, ela vai ficar feliz, vai ficar maravilhada com o que vai ver, o orixá em terra, a dança do orixá, isso tudo vai se tornar muito atrativo. E a criança vai se sentir o quê? Acolhida, vai se sentir bem dentro de um terreiro de Umbanda. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu tinha que passar para vocês. Como eu falei, o curtir, o comentar, o compartilhar é muito importante. A inscrição no canal é muito importante. E eu quero os seus comentários, as perguntas a respeito do vídeo de hoje, para que possa ter essa interação, para ter maior esclarecimento para vocês. Tá certo, meus irmãos? E nesse momento, vamos pedir a nosso Pai Oxalá trazer muita paz e muita harmonia no lar de vocês. E que nossa Mãe Ansã traga força, luz e direção. Axé, meus irmãos.